Boa noite, amada igreja, paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Igreja amada, pega a tua palavra neste momento, Marcos capítulo 8. É muito precioso, irmãos, quando nós vemos um povo andando diferente do que aquilo que o mundo está tentando implantar nos dias de hoje. E nós vamos falar sobre isso. Então, esse noivado aqui veio numa hora muito preciosa da palavra. Amém? Marcos capítulo 8, do 14 ao 16. Coloque-se em pé na presença do Senhor mais uma vez. Marcos 8, do 14 ao 16. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Feche os teus olhos, põe a mão à altura do seu coração e dirija uma oração ao Espírito Santo para Ele falar contigo. Peça ao Senhor também que Ele use a vida do pastor Tiago por misericórdia. Mas não fique indiferente neste momento. Peça a orientação e com certeza Deus vai falar com a tua vida ainda nesta noite. Querido Deus e amado Pai, a tua palavra foi lida, Jesus. E a tua palavra é maravilhosa, Deus. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Não há dúvida nem sombra de variação, pois é a palavra do teu Espírito Santo. Pedimos a tua orientação e a tua direção, Pai. Eu sei, Pai, que não sou digno, Pai, e que não tenho a palavra que o teu povo precisa, mas o Senhor o tem. E o Senhor é o único que pode falar no coração deles nesta noite. Por isso eu te convido, Espírito Santo, sejas tu o pregador neste lugar e convence as nossas vidas da vontade perfeita de Deus. É o que eu oro e peço, Pai, fala conosco, ministra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. Essa passagem, ela acontece logo depois da multiplicação dos pães. Quantos aqui já viveram uma multiplicação de Deus? Irmãos, o dia mais maravilhoso que nós recebemos algo poderoso do Senhor é no dia em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Porque nesse dia nós recebemos o acesso a todas as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que nós já fomos abençoados, porque o preço já foi pago. Então Deus é um Deus que tem uma multiplicação, Deus tem bênçãos para os seus filhos em todas as áreas e de diversas maneiras. É inevitável que aquele que obedece à palavra de Deus e anda nos caminhos do Senhor, que ponderem guardar esses caminhos todos os dias, viva uma multiplicação na sua vida. Amém? Mas Tiago, e o crente passa dificuldades? Com certeza, o crente pode e vai ser provado em algum momento da sua vida. Mas a vontade perfeita de Deus, irmãos, é que o cristão ande abençoado nessa terra e no futuro nosso, na eternidade. Amém? Então, quanto à multiplicação, quanto às bênçãos, elas vão acontecer. Mas e o depois? A Bíblia diz que Jesus estava indo com os seus discípulos, logo após a multiplicação, e ele teve que trazer uma orientação para eles, a qual lemos nesta noite, a partir do versículo 14. A Bíblia diz que eles esqueceram de levar o pão. E aí Jesus no 15 dá uma orientação e ele diz: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes.
E esta noite eu gostaria de falar um pouco da parte de Deus a respeito do fermento. O que é o fermento? O fermento, ele é um componente que serve, né? Quem faz pão aí entende muito bem. Talvez pode falar muito melhor do que eu. Mas o fato é que o fermento serve para crescer o pão. Mas o fermento, ele tem uma característica que ele não manda no sabor, ele não manda no açúcar, no sal. Ele altera o tamanho da massa, mas os ingredientes continuam os mesmos. A natureza do pão é a mesma. O fermento só serve para inchar, mas é o mesmo pão. Ainda é a mesma base. E em se tratando disso, o que eu entendo? Quando Jesus fala do fermento na vida dos discípulos, é aquilo que foi lançado somente para movimentar o que eles já tinham, para inchar, mas não para dar o crescimento que Deus queria para eles. Por isso que ele alerta, cuidado com esse fermento. Porque ele fala aqui, irmãos, preste bem atenção nisso, de 2 tipos de fermentos. Quais são esses fermentos? Ele fala o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. E de que maneira ele estava falando isso? A influência daqueles homens, daquelas pessoas, daqueles grupos, estava atrapalhando o servir a Deus deles. Irmãos, depois de uma multiplicação de pães daquele tamanho, tinha tudo para arrebentar, os discípulos ter a fé renovada, transformada. Aquilo podia ter enchido eles da glória de Deus, e eles falaram, agora nós vamos servir firme. Mas Jesus percebeu que teve uma dificuldade. Jesus percebeu que alguma coisa aqui estava atrapalhando eles. Se sobrou pão, por que estava faltando pão agora? E como se aplicamos isso na nossa fé? Irmãos, desde o dia em que aceitamos Jesus, Jesus começa uma obra poderosa na nossa vida. Mas fermentos vão ser lançados, setas, más palavras, críticas, e muitas vezes de pessoas até de dentro da igreja pode acontecer. E essa orientação que Jesus deu aos discípulos serve para nós hoje também, para nós cuidarmos com aquilo que pode fermentar a nossa fé, que pode atrapalhar aquilo que já é natural, aquilo que já está pronto. Amém? E havia 2 tipos aqui. Eu perguntei para Jesus, mas por que ele fala dos fariseus e de Herodes? Porque aqui tem uma coisa bem preciosa, irmãos. Herodes representa o poder político da época. E nos dias de hoje, para nós, nessa palavra, eu gostaria de comparar esse poder com o poder do mundo, a influência do mundo. A influência na maneira de viver. Quando nós falamos de um noivado, quando o pastor falou aqui hoje, eu falei, Deus, obrigado, porque agora eu sei que é essa palavra mesmo. Porque não se guarda mais princípios de virgindade, não se guarda mais princípios de pureza, de santificação, para se ter um casamento abençoado conforme a palavra de Deus. Isso aqui não se fala mais. E quando a gente fala que a gente ensina isso dentro da igreja, as pessoas falam, você é louco. Em que século você vive? Eu não vivo neste século, mas eu vivo na palavra de Deus. E eu creio que a orientação da Bíblia ainda é a mesma, não mudou. Amém? Como não está escrito chip na Bíblia, nós vamos ter que pedir orientação, né, pastor? Não tem a palavra chip na Bíblia. Por isso que o pastor falou. Mas as coisas estão evoluindo. O pastor José podia dar uma aula aqui de 1 ano, falando como era a igreja 40 anos atrás e o que é a igreja hoje. Então nós temos que entender o que é modernizar, o que é evoluir e o que é mundanizar. É muito diferente. E esse mundo está encaminhando, irmãos, de mal a pior. Por quê? Eu trouxe algumas frases hoje aqui que rola aí, que o importante é ser feliz. Não importa a vida que eu estou vivendo, não importa as minhas escolhas, o importa é que eu me sinta bem fazendo o que eu estou fazendo. E isso não é verdade. Isso é uma grande mentira do diabo. Esse é o sistema do Herodes dos dias de hoje.
tentando implantar, tentando fazer com que a igreja fique manchada, com a igreja, tentando colocar o fermento dele para que a igreja seja... Porque, irmãos, o mundo começa a andar dessa forma, daqui a pouco a igreja começa a copiar. E eu vou falar para vocês, eu vejo em todas as áreas da igreja, mas principalmente dos nossos adolescentes e jovens, as roupas, as marcas, influências de um mundo aí fora. Influências. Tiago, é errado? Eu não estou dizendo que é errado, eu estou falando que são influências. E se são influenciados no boné, na calça, você acha que a mentalidade também não é? Você acompanha o que os teus filhos, o que a tua família assiste? Você chega escondido às vezes para ver o que teu filho está olhando no celular? Porque o mundo está aí, o sistema herodiano, poderíamos dizer assim, está aí, o fermento hoje do mundo, com as suas filosofias novas. Não tem nada, irmãos, que traz para dizer agora a família vai ser abençoada. Agora a igreja vai ser abençoada. Agora a humanidade vai melhorar. Não, só piora. Só piora e a família cada dia mais sendo atacada. Se você falar bem do casamento na internet, irmãos, você apanha. Porque ofende a muitos. Mas você não ofendeu ninguém, você falou bem do casamento. E você fala bem, alguém endoida e levanta um monte de gente. Por quê? Porque o sistema mundano hoje está entrando. E alguém diz, é normal. Não é normal. Não está certo o que está acontecendo, irmãos. Nós estamos vendo debaixo dos nossos olhos esse mundo encaminhando de mal a pior. Os filhos não podem mais ser educados. Um pai não tem autonomia hoje, irmãos, para dar uma varada num filho. Não, Tiago, mas não pode. Ó, já tem gente que já engoliu essa. E aí você vê uma criancinha desse tamanho mandando os pais calar a boca. 12, 13 anos, a mãe pedindo oração aqui porque não aguenta mais. Um baita desse tamanho, batendo na cara dela. E o mundo está trabalhando. E como é que o mundo faz isso? É uma coisa que me dói muito, é ver os filhos criados longe dos pais hoje. Porque está tudo caro, tudo difícil. O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar. Não é por maldade, não tem condição às vezes de ficar junto com o filho, tem que pagar aluguel, tem que pagar luz. E aí o filho fica largado, muitas vezes criado numa escola, onde nem sempre pode pagar uma coisa de qualidade, com princípios cristãos, e a criança é formada por professores sem estrutura nenhuma, muitas vezes espiritual, familiar. E aí daqui a pouco cresce a criança e o pai não sabe quem é mais, porque o mundo está formando. A melhor fase de educar uma criança, irmãos, ela está ficando longe dos pais nos dias de hoje. A igreja, então, irmãos, vai ficando de lado. E você vai falar, não, nada a ver isso aí, irmãos, o mundo está complicado. O mundo está ditando regras para nós e para a nossa família, para nós e para o nosso povo. E muitas vezes a gente está aceitando como se fosse normal. Abre a tua palavra, 1 João 2, bem conhecido. 1 João 2, do 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É um sistema. Eu não estou falando do mundo, do planeta, é um sistema que trabalha. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, então existe um sistema trabalhando para destruir o teu casamento, existe um sistema trabalhando para destruir os teus filhos, para as drogas abraçar ele, existe um sistema trabalhando para a prostituição destruir a tua casa, existe um sistema trabalhando para que os teus filhos esqueçam a fé em Deus e comecem a acreditar em filosofias. Eu vou falar rápido aqui, isso aqui é assunto para bastante tempo. No meu tempo, já estou falando no meu tempo, pastor, estou ficando velho. Era segundo grau, hoje não é mais segundo grau, né? Hoje é ensino médio. E já ensinava-se tendências
de ideologias políticas na escola. Na faculdade, irmãos, as pessoas, os jovens são atropelados por um sistema que prega ideologia política, indicando a pessoa andar só de um lado. Tiago, você vai falar de filosofia política? Não. Estou falando de um sistema que não dá oportunidade de o jovem conhecer 2, 3, 4 lados, conhecer a palavra, para ele poder decidir qual é o caminho certo. O sistema atropela os teus filhos lá na faculdade, atropela os teus filhos na escola. A mente deles está sendo trabalhada para que no futuro próximo eles não creiam em Deus. Nós poderíamos falar muito tempo sobre isso. E isso está acontecendo, irmãos. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. E nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa família no caminho que se deve andar, que é a palavra de Deus. Porque o mundo está trabalhando. O mundo está trabalhando com força. Um ser humano só pode ser feliz por completo, irmãos, quando ele faz a vontade de Deus. Por quê? Porque vem sobre ele a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Nisso há felicidade. Isso é ser feliz, é ter a convicção de que estamos andando na palavra de Deus, temos a convicção de que estamos servindo um Deus vivo e verdadeiro e que no final ainda há uma eternidade para nós. Só para uns 15 aqui, né, pelo jeito. A outra coisa, irmãos, que o mundo está pregando hoje é o eu no centro. O que é o eu no centro? As coisas funcionam por minha causa. E a igreja está... Algumas igrejas já estão dessa forma, irmãos. A pessoa chega na igreja e acha que a igreja serve ela. E não. Irmãos, quem está no centro é Jesus. Quem tem que estar no centro é Jesus. E tem muita gente achando que ela que está no centro, que Jesus que tem que vir porque ela é bonita, porque não sei o que ela acha que tem tão especial. Mas não é. Não somos nós que estamos no centro, é Jesus. Se na tua vida Jesus não é o centro ainda, você está entrando para o princípio da idolatria. Porque ele mesmo disse, né, o irmão Valdir leu hoje aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? O sistema do mundo é isso, é querendo que a prioridade seja a tua vontade. E o ser humano cresce achando que o mundo gira em torno dele. Você conhece pessoas assim, sim ou não? Irmãos, eu vou falar de uma realidade que eu vivo todos os dias. Eu nunca vi um tempo, irmãos, tão ruim de mão de obra. Irmãos, eu trabalho desde 2007 na minha empresa. E eu já vi muita coisa. Mas hoje, irmãos, não para ninguém. As pessoas têm uma dificuldade em cumprir horários. As pessoas têm uma dificuldade em cumprir os dias de trabalho. Pessoas que todo mês, pelo menos 5 atestados. Porque julgam que não é importante o compromisso que tem. Nós vivemos num tempo onde nunca se viu tanto número de divórcios, irmãos. Sabe o que é isso? Egoísmo. Porque casamento exige entrega, exige esforço, exige se esvaziar de si para abençoar o outro. Mas hoje o divórcio está assolando e acabando com as famílias, porque é 2 casais destruídos, filhos destruídos, 2 famílias destruídas. Ficam marcas, ficam dores, fica prejuízo. Quem já separou sabe do que eu estou falando. Fica prejuízo. O único que se dá bem no casamento, no divórcio, é o advogado. Sabia disso? É o único que se dá bem financeiramente, é o advogado. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias assim, e nós não podemos aceitar essas coisas e achar que está tudo certo, que é comum. Não, agora é normal. Não é normal. Nós somos chamados para andar diferente na face dessa terra. Jesus pagou um preço de morte de cruz para que eu e você andasse diferente e fosse sal da terra e luz do mundo.
Ele tem um plano para você, mas Tiago, eu já divorciei, eu já errei, eu já pisei na bola. Exatamente para isso que Jesus veio, para restaurar a tua vida, para fazer novas todas as coisas e fazer de você alguém diferente do que o mundo está ensinando hoje. Irmãos, nós precisamos ficar alertas, precisamos ficar com as nossas antenas ligadas. Amém? E o sistema do mundo, irmãos, ele não mostra consequências daquilo que se vive. Ele coloca o eu no centro, mas não fala das consequências. Você quer ver um exemplo simples? Vou fazer a vontade do meu eu amanhã. Eu levanto às 5 da manhã todos os dias. Mas a vontade, irmãos, é de jogar o despertador fora e virar para o lado e dormir de novo. 5 horas da manhã. Mas a gente levanta e vai trabalhar. Mas se eu fizesse o meu eu como o mundo ensina, eu no centro, vou dormir. O que importa é eu ser feliz. O que importa é eu me sentir bem. E eu me sentir bem é o quê? É dormir até umas 9 e ir para a empresa. Mas quando chegar o final do mês, irmãos, a conta chega. Hã? Chega ou não chega? Faça isso com a conta de luz da tua casa, se você já não fez. Não vou pagar. 250 pila, né, imagino, né, cada um tem 300, 400, não sei, mas vamos lá. 300 reais de luz, não vou pagar, vou para a pizzaria. Ué, se o que vale é o que eu quero, me sentir bem, né? Se eu me sinto assim, eu posso ser assim, é o que o mundo está ensinando agora. Vou pôr 300 de combustível no carro e vou para a praia. Mas daqui a pouco chega o carro da Copel, irmãos. E aí, quem que vai te ajudar a não se sentir mal? Quando apagar as luzes e o camarada subir com a escadinha lá e cortar. Existem consequências, irmãos. Gostaria eu de dizer para você que basta você se sentir bem e vai ficar tudo certo, mas tudo existe consequência. E o mundo não está ensinando aí que as consequências chegam. A conta chega. A conta chega. Então não aceite esse fermento do Herodes. Mas tem o segundo fermento. O fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus? Fariseus eram os principais da religião daqueles dias. Eram homens que conheciam a palavra, guardavam lei, se vestiam e batiam em todo mundo para andar dentro da lei. Era a religião daqueles dias. E o outro fermento que Jesus nos orienta hoje, irmãos, é cuidar com a religião desses dias. A religião deturpada. A religião que não leva a Deus, né? A religião quer dizer ligar a Deus, né? Religare. Mas hoje estão formando religiões que não levam o homem a Deus. E esse é um fermento perigoso nos dias de hoje, irmãos. Esse é um fermento perigosíssimo. Tiago, e como é que eu sei quais são as religiões, as falsas ou pseudas religiões? Eu preciso ter um olhar atento, irmãos. Por quê? A maioria das religiões que existem hoje começaram certo. E de repente se perderam de uma altura em diante e hoje não tem identidade nenhuma mais. E o povo de Deus é um povo inteligente, é um povo sábio. Ixi. O povo de Deus é um povo inteligente, um povo sábio, amém? Você pode participar, irmãos. Ninguém avisou aqui, mas você pode participar, é tranquilo. Tá bom? É que a palavra está séria, né? Irmãos, nós precisamos ficar atentos. Muita gente julga que uma igreja boa é aquela igreja que te abraça, e que te aperta, e que dá bolo, e que dá presente, e que não sei o que. Isso não é ruim, irmãos, é bom. Aqui na comunidade tem tudo isso. Né? Quem já ganhou presentinho aqui da igreja? Eu já ganhei. Né? Mas a igreja que Jesus deixou na face da terra é uma igreja de fundamentos. E o que são fundamentos? São doutrinas que não podem ser removidas ou corrompidas e não podem ser mudadas. Vou falar de novo, a igreja de Jesus na terra, o povo dele é um povo que vive com fundamentos e doutrinas que não podem ser mudadas. A igreja de Jesus não tem o homem no centro, tem
o Senhor Jesus no centro. Ele é o Senhor da igreja. A igreja não é senhora de Jesus, irmãos, é Ele que é o Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque há muitas igrejas ou muitas religiões que tiraram Jesus do centro. Ficou só o nome Jesus, hoje são outras coisas. Hoje é o dinheiro, hoje é o pecado da atualidade, que é a numerolatria. Igrejas que acham que porque cresceram, podem fazer o que quer agora, ensinar o povo de qualquer maneira. Não. A igreja de Jesus é uma igreja que anda na palavra de Deus. Mesmo que as coisas mudem e se transformem, os fundamentos são os mesmos. O fundamento ainda é Cristo. A fé ainda é em Cristo, ainda é por Ele, ainda é por meio dEle. É através dEle, não há outro, no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, somente Jesus Cristo. Qualquer religião que apresente outro junto com Jesus para te salvar, pule fora. As igrejas falsas não têm fundamentos como prioridades. Não, nem precisa ser tão santo. Não precisa casar. Não, pode ficar juntado, pode levar de qualquer jeito. Não pode, irmãos. Poder até pode, tudo posso. Mas nem tudo me leva ao céu. Nem tudo que eu posso me agrada a Deus. Nem tudo que eu posso, irmãos, agrada a Deus. Entenda isso. É fácil montar uma igreja, encher, agradar as pessoas, mas é difícil encher o céu. Então, irmãos, você está num lugar hoje onde se prega a verdade, e muita gente não gosta do que é pregado aqui, porque vai ao contrário daquilo que ela vive, mas é a verdade. É melhor a verdade doendo, irmãos, do que a mentira amaciando. Ego. Só para você sair alegrinho com o pastor Tiago e falar, meu Deus, que palavra boa. Mas às vezes não agradou a Deus, e daí nem eu nem você adiantou. Então eu prefiro que você saia aqui brabo comigo e fale, poxa, o Tiago não podia ter falado isso. Mas depois lá, durante a semana, eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar e falar, cara, você precisa mudar. Eu lembro de um dia minha esposa deu de dedo na minha cara e falou, cara, você está mal, você está doente, você precisa de ajuda. E ela estava certa. E eu baixei minha cabeça e fui procurar ajuda. Porque quem ama fala a verdade. A igreja que está preocupada que você vai morar no céu vai te ensinar a verdade. Vai confrontar você. Vai falar, isso aqui é pecado. Eu não concordo. Se você concorda, eu não sei, mas é pecado. E te afasta de Deus. Entenda isso. Mas o sistema farisaico de hoje, irmãos, o fermento dos fariseus dos dias de hoje. Antigamente ele trabalhava forçando as pessoas a obedecer um monte de coisa. Hoje não. Hoje é um sistema que abre as portas e hoje pode tudo. Hoje ele está trabalhando ao contrário. O diabo entendeu que se ele abrir as portas para todo mundo e dizer, não, vocês vão para a igreja e continuam pecando, ele arrebanha almas. E está cheio de gente aí, muitas vezes dentro da igreja, sofrendo, tristes, desanimadas, sem orientação, vivendo de qualquer forma, desagradando a Deus. A Bíblia diz que quem ama o mundo, ele se faz inimigo de Deus. Você está entendendo? Vou fazer uma pergunta, preste atenção, não responda. Quantos querem ser inimigos de Deus? Ninguém. Mas uma igreja que não ensina a verdade e não confronta os seus membros, ela está sendo ela inimiga de Deus. Amém? Um lugar onde o homem fica confortável, irmãos, é perigoso. Se você está muito confortável, está muito boa a tua vida, irmãos, tem alguma coisa que precisa mexer aí. Porque é natural, irmãos, quando entramos numa vida com Deus, que entremos em batalhas. Há um evangelho que poucos pregam, mas todos os discípulos foram martirizados. Sofreram por causa do evangelho. Então não dá para dizer que eles sofreram e nós vamos ter vida tranquila, porque é uma batalha contra o inimigo. A fé é uma batalha contra o reino das trevas. Ih, Tiago, achei que você ia trazer uma palavra para mim sair tranquilo, flutuando. Não, porque amanhã, ou quando você sair daqui, talvez fora do portão da igreja, o inimigo já vai querer te atacar.
E não adianta amarrar e estar amarrado e estar repreendido. Você precisa de uma fé firme, de obediência na palavra para vencer contra essa situação. Amém? Então não deixe que o sistema religioso desses dias, falso religioso, atrapalhe. Eu vejo pregadores hoje, irmãos, preparando pessoas para morar na terra, mas não para morar no céu. Você já viu isso na TV ou não? O cara prega para você ficar rico, para você comprar casa, o camarada prega para você ser abençoado aqui, mas não prega para dizer, olha, lá no céu, como diz a canção, não entra pecado. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. E aí nós vemos a televisão e a internet rodeado, o pregador chamando os membros de vasinho. Queridinho de Jesus. Já pequei só de pensar aqui, irmãos. Queridinho de Jesus, vem aqui vasinho. Ai, que falta faz o João Batista, né? Estão arrebanhando pessoas para esse tempo. Estão arrebatando likes, views, mas não estão conduzindo pessoas ao céu de glória, que é a nossa morada eterna. Não estão avisando o pecador que o inferno está preparado para ele se ele não se converter. Não estão falando a verdade, meus irmãos. E aí nós ficamos, eu vou dizer nós, para você não ficar chateado comigo, ficamos procurando uma igreja que agrade o nosso coração, uma igreja que agrade a minha vontade, que tenha uma palavra que eu saia feliz. Não, eu preciso de alguém que me dê de dedo na cara e diga, você precisa mudar. Porque senão você vai perecer, a tua casa vai perecer, a tua geração vai perecer. E vão morar fora do céu. Quantos querem morar no céu de glória? Meus irmãos, que coisa séria. Irmãos, o que Deus falar nem sempre vai ser o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Amém? Qual é o teu foco? Qual é a tua direção hoje? Eu não sei que vida você tem levado até aqui. Eu não sei por quantas igrejas você passou, por quantos discipuladores. Hoje tem uma frase e eu vou debater ela aqui. Tem pessoas feridas pela igreja. Eu vou te falar uma coisa, a igreja de Jesus não fere ninguém. A noiva é gloriosa, irmãos. Nenhum glória, pastor. A noiva de Jesus é gloriosa. Eu imagino que está tudo noiva aqui, amém? A noiva é gloriosa, a noiva não machuca ninguém. Mas tem pessoas no nosso meio que vão ferir você, sim. Você já foi traído por, não precisa responder, da tua casa, da tua família, amigo próximo? Foi, muitas vezes você não deixou, não largou a tua casa. Muitas vezes foi traído no teu trabalho e você não largou o teu trabalho porque você foi traído. É verdade ou não é? E por que a igreja tem que abandonar quando alguém olha torto? A igreja é menos importante? Meus irmãos, nada pode ferir aquele que já está morto. Guarde essa frase, não é? Repita, não repita. Ninguém pode machucar alguém que já está morto. Ninguém, irmão, se você já morreu em Cristo, ninguém pode te machucar mais. Se você já morreu em Cristo, você já é um crucificado. Nada mais pode te ferir. Irmãos, quando nós como igreja entendermos que até o nosso líder, quando ele fala alguma coisa ou é injusto com a gente, pode acontecer. Eu estou falando isso porque eu sou líder e já errei muito, irmãos. Já errei muito com os meus discípulos. E vamos continuar errando, né, pastor? Não queremos. Vamos tentar acertar, mas vamos acabar errando. Ele erra, mas não é porque quer, porque aconteceu, foi um acidente. Quando que nós vamos estar entendendo quando que nós vamos entender que esse líder, ele nos ama, ele ora, ele jejua, ele consagra, ele passa madrugadas por nós, está lá disposto, com dinheiro, com carro. Você acha que essa pessoa quer que você se desvie e fez algum mal para você se desviar? Nunca, irmãos. Nunca.
Nós precisamos ter um entendimento, irmãos, que até aquela pessoa que não gosta da gente, muitas vezes Deus está usando ela para ver se a nossa fé é uma fé firme. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, então não foi alguém que me machucou. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo e dizer: diabo, você não vai me tirar da presença do meu Deus. Você não vai esfriar o meu ministério e atrapalhar minha comunhão com a igreja. Você não vai atrapalhar a minha vida porque eu estou em Cristo. Irmãos, nós precisamos hoje urgentemente entender isso. Que aquele que está em Cristo, ele não é mais o mesmo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo. Você se feria antes, agora não fere mais. Agora se te chamar para correr 1 quilômetro, você corre 2 com ele. Agora se pedir a túnica, você dá a capa e a túnica junto para ele. Esse é o Evangelho de Cristo. E eu gostaria hoje de orar por toda a igreja, mas por você que deixou esses fermentos atrapalhar a tua vida. Você que em algum momento, alguma fase, talvez como obreiro, talvez alguém que nunca serviu a Deus, nunca leu a Bíblia, talvez nunca teve uma palavra dessa. Talvez você foi frustrado em alguns lugares. Quero te apresentar Jesus, aquele que não frustra ninguém. Ele veio por você e para você, para morrer pela tua vida e para te ensinar realmente a andar com Deus. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu não sei quais são as dificuldades. Talvez você caiu aqui hoje pela primeira vez e você está dizendo: que palavra é essa? Eu quero dizer, Deus tem um plano na tua vida. E se você quer descobrir sobre esse plano, você está no lugar certo. Você hoje entrou no lugar certo. Mesmo que você ache que você foi convidado, não. O próprio Deus trouxe você aqui hoje. Porque Ele quer te ensinar e conduzir a lugares mais intensos nele. Quantos querem hoje ter esse entendimento? Quantos querem sair daqui hoje identificando esses fermentos que vêm para atrapalhar? E talvez você deixou esse fermento atrapalhar a tua vida hoje à noite, de se posicionar e dizer: Tiago, eu entendi. Nunca foi minha família, nunca foi o líder, nunca foi a célula, nunca foi o cara da boca, nunca foi meus amigos bêbados. Sempre foi um inimigo fermentando de alguma forma. E eu me deixei levar. Hoje eu quero andar prostrado só diante de Jesus Cristo. Você tem esse desejo no teu coração, meu irmão? Se coloque em pé neste momento. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu quero que você medite agora. Enquanto vai tocando uma canção lá, antes de passar a palavra para o pastor, eu quero que você medite. Quais são os lugares que você andou? Quais foram as situações que você foi submetido? Quais são as mágoas que talvez você carrega até aqui? Quais são as pessoas que você culpou pelos teus desastres? Quais foram as situações que você culpou pelos teus erros? Você precisa deixar isso tudo hoje aqui. Jesus tem uma nova vida. Jesus tem um novo tempo. Deus quer fazer um novo tempo. O antes de Cristo e o depois de Cristo na sua vida. E esse exame de consciência, meu irmão, entre você e o Espírito Santo agora. Por isso eu quero que se pense agora aí. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é aquela igreja, aquele lugar. É o que você vai ser a partir de hoje. É o posicionamento a partir do já que vai definir a tua história. Se você vai continuar ainda sem Cristo, se você vai continuar ainda apoiado nos homens, ou se você vai continuar ainda apoiado nos fermentos que o mundo, que o diabo e que esse tempo estão colocando contra a sua vida. Medite no Senhor agora, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você.
Deixa o Espírito Santo falar o seu coração agora. Isso, fale com Deus agora. Fale com o teu Deus agora. A grande multiplicação que Jesus tem para a tua vida não pode ser fermentada. A grande obra que o Senhor tem para você não pode ser vítima de setas e de dardos inflamados do inimigo. Saia daqui hoje revestido das armaduras espirituais, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos.